Olá, muito boa tarde. Há poucos dias o país evocou o mundo laboral em mais um Dia do Trabalhador. Temos hoje entre nós José Paixão, é o coordenador nacional da Liga Operária Católica. Mas para já, os temas da atualidade religiosa que aqui sublinhamos. O Papa quer os cristãos mais comprometidos na construção de uma sociedade mais justa. Francisco diz que não há cristãos sem boas obras. Na sua catequese dominical, o Papa recordou os dons do Espírito Santo e a forma como eles devem ter tradução no agir concreto dos cristãos. Amor, alegria, paz, bondade e fidelidade são para Francisco dimensões que devem animar o cotidiano dos crentes. Una persona che è così unita fa tanto bene al prossimo e alla società, una persona cristiana. Da questi atteggiamenti, infatti, si riconosce se uno è un vero cristiano, come dai frutti si riconosce l'albero. Francisco acrescentava que, assumindo Cristo nas suas vidas, os cristãos adquirem uma nova forma de ser e agir e começam a ver o mundo com o olhar de Jesus. Possiamo amare i nostri fratelli a partire dai più poveri e i sofferenti, come lui l'ha fatto, e amarli con il suo cuore e portarli così nel mondo frutti di bontà, di carità e di pace. Nesta ocasião, o Papa Francisco associou-se a uma jornada de sensibilização contra os maus tratos sobre crianças, pedindo mais proteção para todos os menores. Tutti dobbiamo impegnarci affinché ogni persona umana, specialmente i bambini, sia sempre difesa e protetta. Pela tarde, o Papa Francisco visitou ainda a paróquia de Regina Pacis, nos arredores de Roma. Na celebração eucarística a que presidiu, Francisco voltou a condenar os que criticam o seu próximo com difamações. Quelli che si fanno vedere come discepoli di Gesù, non fanno il contrario di un discepolo di Gesù. E sono i tralci ipocriti. Forse vanno tutte le domeniche a messa, forse fanno faccia di maginetta, tutte pie, ma poi vivono come se fossero pagani. E a questi Gesù nel Vangelo li chiama ipocriti. Como vem sendo habitual nestas ocasiões, alguns dos fiéis puderam confessar-se a Francisco, que se encontrou também com os pais de crianças batizadas nos últimos meses. A Caritas Portuguesa apresentou um relatório europeu sobre os efeitos da crise nos 7 países mais afetados e critica as taxas de desemprego e o pouco crescimento económico. O secretário-geral da Caritas Europa esteve em Lisboa para apresentar um relatório sobre os efeitos da crise. O documento analisa os 7 países da Europa mais afetados pela atual situação socioeconómica, para concluir que a austeridade não funcionou e é urgente uma nova solução. La crisis no ha pasado para muchas personas, la pobreza, la desigualdad aumenta en todos estos países. También en España el tema de la desigualdad es muy importante, pero aquí en Portugal también la pobreza infantil destaca. Entonces, por esto, desde Cáritas Europa, desde todas las Cáritas afectadas por la crisis, pedimos que haya más inversión e, sobre todo, que se renuncie a las políticas de austeridade. O relatório, o aumento da pobreza e das desigualdades, modelos sociais justos são necessários para a solução, alerta para o aumento do desemprego e da pobreza, nomeadamente em Portugal. Há 2 dados que são bastante preocupantes para nós, têm a ver com o facto de ter aumentado a pobreza e a exclusão social relativamente aos anos anteriores em cerca de 2,1 pontos, e aí reflete-se bastante o aumento da pobreza infantil
e sobretudo, o desemprego de longa duração. Aquilo que foi o grande desígnio de Portugal e que levou a tanto sofrimento, a dívida continua a ter uma expressão altamente preocupante e não diminuiu, pelo contrário, cresceu. Os responsáveis apresentaram um relatório ao Ministro do Emprego, Solidariedade e Segurança Social e pediram um plano integral de luta contra a pobreza. Constatou que, efetivamente, aquilo que o relatório traduz é aquilo que acontece em Portugal, o que me parece que é uma atitude muito nobre, porque não escamoteou a realidade. Porque sí que ha dicho que una vez que se ha superado los tiempos de la Troika, los tiempos de ser un país que está bajo un Memorandum of Understanding, que ahora ya pues unas nuevas políticas de aumento en las pensiones, de aumento del salario mínimo, también de aumento del salario para funcionarios puede revitalizar el país. Uma crise que atingiu as famílias com o desemprego, o corte de subsídios e pensões, a educação, a saúde e afetou os mais frágeis. El paro de larga duración va a ser estructural para los próximos años, no se va a resolver y, sin embargo, todos los ciudadanos tienen un derecho a participar en la sociedad, a ser miembros de esta sociedad. Por tanto, necesitamos que haya unas rentas básicas que aseguren la subsistencia y la dignidad de las personas. Dar voz às pessoas, dar lugar de participação às pessoas, eu acho que é uma valorização muito grande da democracia, que está a ficar muito debilitada nestes 40 anos. Há crianças pobres porque estão em famílias pobres e, portanto, as crianças ficaram sem meios de subsistência porque os seus pais perderam postos de trabalho, perderam os recursos financeiros para poder assegurar essa subsistência. A Cáritas Portuguesa promoveu também um momento de diálogo e debate com a sociedade civil, social e política, sobre o relatório que analisa 6 anos de crise no Chipre, Grécia, Irlanda, Itália, Portugal, Roménia e Espanha. A possibilidade de uma associação que reúna as instituições sociais do Patriarcado de Lisboa esteve em debate no encontro promovido pelo Departamento da Pastoral Socio-Caritativa. Até ao verão, o Departamento da Pastoral Socio-Caritativa da Diocese de Lisboa vai apresentar uma associação de instituições que trabalham no setor social ligadas à Igreja Católica no Patriarcado. Um projeto com vários objetivos. Desde logo para que cada uma não desenvolva o trabalho de forma isolada, mas em sintonia com os projetos semelhantes em curso na Diocese. E depois, sobretudo, ser um apoio para estas instituições, também a nível de, às vezes, que é preciso ter uma força para defesa dos nossos valores, junto até das entidades civis e de outras associações, que nos possam muitas vezes vir, às vezes, tirar aquilo que é o nosso próprio trabalho, a essência do nosso trabalho. Para o responsável pelo Departamento da Pastoral Socio-Caritativa do Patriarcado de Lisboa, a postura fiscalizadora por parte do Estado tem de ser contrariada com pedidos de apoio manifestados em conjunto. Há demasiada fiscalização a nível do Estado, se calhar, e não apoio. Quer dizer, muitas vezes o Estado exige, mas não apoia. E aquilo que é preciso ver é que o Estado é nosso parceiro. Nós não somos subservientes do Estado. Quando nós vemos que o Estado apenas se preocupa, muitas vezes, com fiscalizações e coisas de só menos importância, nós temos que ter uma força. E uma força tem que vir da nossa parte, não uma instituição sozinha, mas de várias instituições juntas, com o apoio, certamente, do nosso Bispo, e é ele que devemos obedecer, para nos defender sobretudo naquilo que são os nossos objetivos, o nosso trabalho, a nossa qualidade. Não queremos fugir à qualidade do trabalho, à qualidade do serviço e à pessoa humana no seu todo, seja da parte social, seja a parte humana, seja a parte espiritual. Totalidade de dimensões da pessoa humana e também de setores da pastoral da Igreja numa comunidade.
Essa é a prioridade afirmada por Dom Manuel Clemente, que apresentou os desafios colocados a cada uma delas à dimensão socio-caritativa da Igreja Diocesana. Como todas, está enquadrada na preparação do Sínodo de 2016 e tem de ser sempre assumida no desenvolvimento de 3 ações em cada comunidade: celebrar, anunciar e ajudar. A comunidade cristã no seu todo e a minha integração na comunidade cristã, nestas várias ações, quer no que diz respeito à palavra de Deus, quer no que diz respeito à liturgia, quer no que diz respeito à caridade, constituem um todo que é a vida de Cristo em nós, passado nós para o mundo, não é? Na atenção concretamente aos pobres e aos carecidos, porque daquilo que nós conhecemos da vida de Jesus Cristo, da vida pública de Jesus Cristo, aqueles 3 anos que os evangelhos mais narram, enfim, tudo é atenção aos outros, não é? Ele é o bom samaritano da humanidade. Certezas que têm hoje implicações concretas, nomeadamente quando se desenvolvem projetos de solidariedade no âmbito da caridade cristã. A primeira característica da caridade cristã é ser imediata, portanto, responder àquilo que são as necessidades imediatas e básicas de qualquer ser humano. E que, no fundo, são as obras de misericórdia, não é? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, quer dizer, isto são as necessidades básicas e comuns. E a caridade cristã, como a gente repara no Evangelho, aquelas atitudes de Jesus Cristo, quando, enfim, curava doentes, quando levantava ânimos, quando visitava pessoas, é estar aí naquilo que é imediato, porque se nós vamos logo ou nos distraímos muito com coisas que têm a sua importância, mas que são acessórias, nós já estamos fora do âmbito daquilo que o Papa Bento XVI considera a essência da caridade cristã. Questões em análise num encontro promovido pelo Departamento da Pastoral Socio-Caritativa do Patriarcado de Lisboa, que analisou também o novo enquadramento normativo dos centros sociais paroquiais a partir da proposta de estatutos aprovada na última Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Há alguns tempo atrás, há um ano, cerca de um ano, veio... Agência.eclésia.pt é o portal onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. O 1º de maio, celebrado há dias, veio recordar a urgência da dignificação laboral. Connosco está o Coordenador Nacional da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, José Paixão. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. Uma sociedade justa, fraterna e sustentável é o título da nota divulgada pela Liga Operária Católica a propósito do 1º de maio. O que é que quiseram sublinhar com este comunicado? Bom dia, muito obrigado. O que pretendemos sublinhar neste comunicado é que, apesar de ter sido já em 1889 que iniciou a luta dos trabalhadores no 1º de maio para defender os seus direitos, para defender a sua dignidade, o que acontece é que, passado todo este tempo, os progressos não têm sido suficientes para que os trabalhadores consigam ter a sua dignidade e para que, dessa forma, pudessem também ter uma vida, viver numa sociedade justa e sustentável. Apesar de haver várias organizações e instituições, em que se pode aqui destacar as encíclicas dos Papas, que procuram defender e fazem doutrina para a defesa dos trabalhadores e para a defesa da sua dignidade, e até também da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Apesar de tudo isso, nós podemos verificar aqui no nosso meio e próximo de nós as grandes dificuldades, as injustiças que vão sendo cometidas e a pobreza que se tem vindo a gerar por aí, quando de facto não são postas em prática esses ensinamentos e essas políticas, o que leva a fazer-nos também perceber que com estas políticas e com esta forma de facto de gerir a sociedade, continuaremos nessa situação.
Vivemos hoje uma taxa de desemprego bastante elevada. Isto levou a um sentimento de medo generalizado, de insegurança generalizada por parte de quem tem emprego. E aqueles que não o têm estão por tudo, não é? Instalou-se uma insegurança tal, um receio tal de não ter meios de subsistência, que as pessoas já põem de lado a reivindicação de direitos, aceitando aquilo que lhes é imposto. Sim, é um facto que em Portugal, na Europa e também no mundo, muitos trabalhadores, com as dificuldades que têm e com a imposição que lhe é feita para conseguirem ter um trabalho, prescindem dos seus direitos e já trabalham quase que a qualquer preço. Nós temos vindo a afirmar que, independentemente de a situação mais grave ser a das pessoas desempregadas e dos trabalhos dos trabalhos precários, que independentemente disso há muitos trabalhadores com emprego e a viver abaixo do nível de pobreza. O que quer dizer que isto está a funcionar muito por uma má distribuição de riqueza. A riqueza não é devidamente distribuída, não é corretamente distribuída e, normalmente, quem está a ser favorecido são sempre os poderosos, os que têm o poder financeiro, o poder económico, que, infelizmente, normalmente também têm o poder político. E isso leva-nos a situações desesperadas dos trabalhadores que terão que, muitas vezes, aceitam qualquer coisa para que possam ter alguma coisa para viver. Temos assistido também, nos últimos tempos, a uma desvinculação progressiva das empresas em relação aos seus colaboradores. Cada vez mais assistimos a subcontratações, as pessoas trabalham para determinadas agências que fornecem mão de obra, outras trabalham com meios próprios de mobilidade, o caso de distribuidores, e cada vez mais são trabalhadores ditos independentes. Portanto, a própria empresa se vai desligando dos seus colaboradores. Esse é um outro problema, e um problema que é muito grave e que tem alguma explicação exatamente pela criação das empresas de trabalho temporário. Nós consideramos que, de facto, foi um crime constituir este tipo de empresas de trabalho temporário em que os trabalhadores nunca sabem para quem é a sua entidade patronal, nunca sabem quem é o seu patrão, porque fazem contratos que não têm nenhuma continuidade. Costumam até dizer que as empresas, para sobreviverem, tem que haver precariedade no trabalho, não podem ter os trabalhadores efetivos. Eu gostaria de dizer que exatamente o contrário. O que nós consideramos é que as empresas, para poderem ter sucesso e para poderem ser sustentáveis, têm que ter trabalhadores efetivos e têm que ter trabalhadores bem pagos. Ainda recentemente foi feito um estudo em que demonstra, foi feito um estudo pela Organização Internacional do Trabalho, em que demonstra que a maior parte das empresas tiveram que fechar, não por problemas dos trabalhadores, mas por problemas macroeconómicos relacionados com a economia e com as finanças. Esse estudo diz mesmo que 20% das empresas portuguesas afirmam claramente que tiveram que encerrar exatamente pelas dificuldades de financiamento e pelos problemas que aconteceram com os bancos. E não é o problema dos trabalhadores, nem é o problema da precariedade do emprego dos empregos fixos, que isso seria importante para o sucesso das empresas. Estamos a terminar. Uma última questão, muito rápida. Notamos também, perante toda esta problemática que estivemos aqui a falar,
também um certo alinhamento dos próprios trabalhadores em relação às instâncias que os defendem ou têm defendido. E vocês na LOC também poder-me-á dizer o grau de empenhamento, no caso dos trabalhadores que se dizem cristãos, na militância de instituições da própria Igreja que os procuram defender. Como é que está este grau de empenhamento? É uma realidade, é um facto, e é sentido em todo o tipo de associações em Portugal, o individualismo. Isto porque tem sido promovido e provocado o individualismo de forma geral e na realidade tem-se procurado fugir a tudo o que é coletivo. E o individualismo gera exatamente isso, gera o alheamento, gera o medo, gera o não ter vontade de lutar. E favorece o interesse dos que têm mais poder, não é? Porque as pessoas estão perfeitamente divididas. Mas nós consideramos que todos, e os cristãos principalmente, e também a Igreja, devem motivar, têm que motivar os trabalhadores e a população em geral para deixar este individualismo e para terem capacidade, força para se juntarem, para se unirem, para que coletivamente possam ajudar a resolver os seus problemas. Muito bem, José Paixão, muito obrigado por ter estado entre nós e nos ter esclarecido acerca destes verdadeiros dramas que vão marcando atualmente o mundo laboral. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, fica a LOC por ter tido esta oportunidade. Muito obrigado pela vossa presença. A leitura da Liga Operária Católica, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, em torno dos desafios que se colocam hoje ao mundo laboral. Ficamos por aqui. Lembro que mais logo, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia pode ser escutada na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.